Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Imigração USA. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e todo domingo a gente está aqui na Record Américas, antes do Domingo Espetacular, falando de assuntos que são de grande interesse, tanto informação e entretenimento para você que é brasileiro ou fala português e nos assiste na Record América ao redor do mundo, principalmente você que nutre um sonho de morar nos Estados Unidos. Eu, que já estou aqui nos Estados Unidos há 23 anos, tive a oportunidade, o privilégio de vir para cá e, com todos os percalços, realizar a grande maioria dos meus sonhos. E um deles, inquestionavelmente, era ter um diploma nos Estados Unidos, e foram, porque eu fiz 3 faculdades nos Estados Unidos, fiz um bacharel, fiz um mestrado, sou formada em Direito, que aqui nos Estados Unidos é uma formação profissional como um graduate degree, ou seja, depois de um bacharel. Então foram várias experiências acadêmicas e eu, como advogada, como pessoa, como imigrante, acredito no poder catalisador de mudanças que é a educação. E quem melhor para falar disso do que uma educadora? Eu hoje estou aqui com a Julie Carbonari Meneghello. Olha, fiquei 2 horas de fazer um mestrado para aprender a falar esse nome, viu? Julie Carbonari Meneghello, da Must University. Julie, seja bem-vinda ao Conexão Imigração USA. Nossa, que alegria. É uma honra, primeiramente, estar aqui, doutora, sendo entrevistada, batendo esse papo com você, tá nessa emissora maravilhosa, né? Uma emissora aí brasileira em solos americanos, e poder falar um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo sobre educação. Julie, eu sou filha de professora, então quando a minha mãe queria me botar de castigo, me disciplinar, eu apanhava com a gramática do Bechar Apetito. Então, pra você ver. Meu Deus. Mas eu sou prova viva de que a educação, e a gente vive num tempo onde os jovens não almejam estudar. 70% dos jovens querem ser influenciadores, tiktokers, criadores de conteúdo, e é incrível você ter esses almejos, mas a educação, para mim, continua sendo um pilar, e eu sou prova disso. Minha avó, que era lavadeira, formou 2 filhos. Meu tio, formado, tem 2 mestrados, uma universidade. Minha mãe, professora, com mestrado. E eu, que vim para os Estados Unidos para viver a história de mais uma imigrante, que poderia ter sido muito diferente se eu não tivesse trilhado os caminhos da educação. Então, há 23 anos nos Estados Unidos, vendo essa trajetória sofrida do imigrante, ver uma universidade capitaneada por brasileiros é uma das maiores vitórias que a gente pode ter aqui. O que levou vocês da Must a tomar essa decisão? O que vocês viram como necessidade que vocês visaram suprir com a criação da Must? Bom, primeiramente, eu nasci, né, no meio da educação. Eu tenho 47 anos, a minha família fundou um grande grupo de educação no Brasil, e num determinado período da minha vida eu vim como imigrante para estudar, porque realmente o lifelong learning, estudar, investir em educação, sempre foi uma coisa que sempre teve ali com os meus pais. E num determinado momento aqui nos Estados Unidos começou, doutora, a aflorar uma vontade de voltar a trabalhar com educação, né? Como imigrante, mulher, e sofri vários preconceitos aqui, né, as pessoas que estão em volta, né, de ser um presidente na área de educação, a gente sabe que é bem diferente do Brasil, mas o que veio mesmo foi talvez a sucessão da minha família, né, a legacy dos meus pais, e aquilo veio aflorando muito, muito. E essa história da democratização do ensino, né, que começou com a primeira empresa do meu pai, era muito forte em mim. E aí eu pensei o seguinte: por que não oportunizar para brasileiros que estão, primeiro aqui no estado da Flórida e depois, obviamente, nos Estados Unidos inteiro, dar a oportunidade para continuar os seus estudos, seja numa pós-graduação, seja numa especialização, seja num mestrado ou num doutorado. Muito difícil, doutora, porque as leis são completamente diferentes, né? A cultura nós sabemos que é completamente diferente, mas essa vontade de mostrar para as pessoas que o maior investimento que a gente pode ainda é na educação, ele foi mais forte. E aí então, 8 anos atrás que nos aplicamos para a licença da Must University, e estamos aí atendendo a população brasileira, não só que está aqui na Flórida, mas que está no mundo todo, com a oportunidade de estudar online. Então,
Eu vejo hoje uma grande oportunidade de crescimento na comunidade brasileira, porque o perfil do imigrante está mudando, né? O imigrante brasileiro vinha para cá para fazer fortuna e voltar para o Brasil, e hoje o imigrante brasileiro vem com o objetivo de permanecer nos Estados Unidos. Mas até o imigrante que vê os Estados Unidos como um trampolim para a Europa, para o Canadá, ou para voltar para o Brasil com uma melhor situação, ele se beneficia de ter uma formação nos Estados Unidos, Julie? Doutora, ele não só se beneficia por ter uma documentação legal de uma universidade que é uma universidade americana. Ele está tendo um School Records, né? Um diploma e um transcript americano, né? A gente sabe o quanto isso tem valor, né? Segundo, ele trilha um caminho de aprendizagem que cada vez mais ele está se especializando nas habilidades e competências que ele tem. Então, ele pode ter vindo, pode estar voltando, ter um diploma americano de uma universidade e principalmente no idioma dele, porque nós somos autorizados a oferecer os nossos programas em inglês, espanhol e português. Né? Então, você escolhe como uma universidade, se você quiser fazer o seu curso em outra língua, você tem que entregar um exame de proficiência. Mas se é na sua língua mãe, não. Então, isso facilita. Então, além de você ter um diploma americano, né? Você está ali para estudar, para se reinventar. Hoje as coisas mudam muito, doutora, entendeu? O conhecimento ele tem que ser renovado o tempo inteiro. E essa comunidade, como você disse, essa nova geração de imigrantes que estão vindo, eu acho que eles estão dando mais valor, sim, à educação. Ele pode vir para ir para outro país, ele pode vir para voltar, ele pode vir para ter a empresa de faxina, ter a empresa de construção ou de fazer os brigadeiros, as marmitas, não interessa. Mas quando ele estuda, ele usa todo aquele conhecimento para melhorar o negócio dele. Então, isso daí eu acho que é bem importante. Sem dúvida. Você tocou num ponto que eu acho que o brasileiro, ele negligencia. Eu, quando fiz a minha primeira faculdade, eu sou formada em administração de empresas com uma especialização em marketing, e eu fiz uma faculdade, apesar de falar inglês fluente, eu fui fazer uma faculdade bilíngue nos Estados Unidos, porque eu queria aprimorar o meu espanhol. Tanto que a minha equipe fica fazendo piada comigo quando eu começo a falar espanhol, eles falam que eu estou começando no Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mas sim, eu falo espanhol fluentemente, não um portunhol. E hoje a gente vê um mundo cada vez mais global, não só de contatos, mas de oportunidades comerciais também, mas uma coisa continua central. O domínio de um idioma, quando você está num ambiente profissional, de um idioma, que eu digo de uma maneira mais erudita, mais profissional, ele continua sendo central ao sucesso comercial de várias pessoas. Você vê um interesse do brasileiro em desenvolver as capacidades dele em espanhol? Doutora, em espanhol, não. Mas deveria. Deveria, para ser sincera. Agora, de um outro lado, eu vejo os hispanos querendo aprender português. Porque hoje, 25% dos nossos funcionários são hispanos e eles querem aprender o português. Eu acho que é a nossa cultura, sabe? Os meus alunos, eu sou muito privilegiada. Né? Os meus alunos são 40 a mais, eles já têm uma graduação, eles já têm uma vida um pouco mais estável, né? Às vezes os nossos alunos têm 2 ou 3 empregos, né? Um fixo e saíram empreender. Então eles realmente eles têm orgulho de estar numa universidade americana, eles estão sempre em contato com pessoas de outro idioma, né? Os meus alunos, eu acredito que eles enxergam essa importância. Agora, a comunidade brasileira deveria sim perceber que é muito importante, leva a gente a lugares, assim, inacreditáveis. Você sabe, doutora, você com 13 idiomas, olha até onde você chegou. E a oportunidade, né? Porque você entender uma outra pessoa falando um outro idioma, isso é incrível, né? Uma das peculiaridades do brasileiro que está nos Estados Unidos é ele entender que sair do Brasil significa desbravar um mercado global. E quando você fala o inglês, é claro, você vai ter o mercado global que fala inglês. Mas existe um mercado por trás do mercado nos Estados Unidos, que é o mercado hispanohablante, né? E que hoje é o mais promissor. Tanto que o mercado americano convencional está tentando se acomodar, se modificar para atender esse mercado. Exato.
Qual é o curso hoje que você considera com o maior crescimento dentro da Must University? Tem maior demanda hoje? Hoje em dia, o curso que tem maior demanda para brasileiros, doutor, é o curso de educação. E depois a gente tem o curso de administração e de International Law. Doutorado, o nosso doutorado de administração e depois o doutorado também em Law. Né? E para o público hispano é de administração, porque hoje eu acredito, inclusive, que a Must ela já vai andando com as suas próprias pernas, né, para o público brasileiro. E aí agora a gente está focando realmente na comunidade que fala espanhol. Né? Interessante. Então, as aulas podem ser... Como são as aulas presenciais, à distância? Como funciona a entrega desse conhecimento? Todo o nosso conteúdo é 100% online, tá? Mas existe ali dentro, como objeto de aprendizagem, encontros síncronos, né? Para quem não sabe o que é o encontro síncrono, é aquele aula ao vivo. Nós temos aula ao vivo, né? Cada disciplina de 3 a 4 aulas ao vivo, doutora. E aí, quando o aluno não pode assistir, ela fica gravada. Então, realmente, ele pode conquistar um diploma americano de mestrado e doutorado a qualquer hora, em qualquer tempo, né? A gente tem PDF, tem discussões, tem fórum. Eu sempre gosto de lembrar que um mestrado e um doutorado nós estamos formando pesquisadores, pessoas disruptivas que querem solucionar problemas da sociedade. Então, precisa estudar. Precisa ler, precisa produzir muito. Mas fazer tudo isso, doutora, no seu idioma e com o prestígio. Porque você sabe que para o brasileiro é um prestígio ter um diploma americano. Sem dúvida. Fazer tudo isso, eu acredito muito que... Eu estou muito feliz. Cada dia, quando eu consigo ver os alunos, pode ser os que estão no Brasil, né, os que estão aqui... Os brasileiros, ver que eles se surpreendem, né, com o ensino à distância, só que sem distância, né, com todos os eventos, atividades extras que a gente faz, eu me considero, eu acho que a minha missão está sendo feita bem feitinha. Que incrível. Quando a gente fala, você falou da questão dos estudantes de mestrado e de doutorado serem pesquisadores, serem disruptivos, eu tive uma experiência que, para mim, mudou completamente a minha percepção de educação. O CEO da Campbell Soup, que é a empresa de sopas enlatadas, morava em Connecticut e trabalhava em Nova York. E ele foi entrevistado pela NPR News. E durante a entrevista, o entrevistador perguntou, mas você dirige 1 hora até chegar no trabalho, quando você poderia facilmente morar em Manhattan. Por que você não mora? Ele tinha um motorista na época, ele falou, porque... essa 1 hora que eu vou para o trabalho e a 1 hora que eu volto é o tempo que eu leio. Ele lia 52 livros por ano. Fantástico. 52 livros por ano. E ele falando que 52 livros por ano era equivalente a receber um PhD por ano, que é a quantidade de conhecimento que você absorve durante um curso de PhD. Então, imagina a capacidade de... agilidade de mudança, porque ele já tem o conhecimento retido, que esse profissional tem, ao contrário daquele que espera a situação para estar aprendendo, para estar mudando. Então, é incrível o que você está fazendo aí. E exatamente, da mesma forma, usando esse exemplo que você deu, doutora, uma coisa que eu carrego muito forte e que eu vou até o final da vida é que todo mundo entenda que a sala de aula, ela não é aquela sala de aula física, né? Porque para esse CEO, a sala de aula dele... era o caminho que ele estava indo e voltando, lendo os livros. Sem dúvida. A sala de aula é onde a gente está aberto a aprender. A aprender sempre, sempre. A gente aprende numa aula de yoga, a gente aprende numa aula de culinária, a gente aprende conversando, a gente aprende, doutora, num culto, a gente aprende em tudo, lendo um livro, estudando. Então, isso eu acredito que as pessoas deveriam, né, infelizmente, hoje em dia, a realidade não é essa, mas deveriam compreender dessa importância. É muito caro, doutora, um país ignorante. Sem dúvida. E, gente, foi incrível bater esse papo aqui com a Julie da Must University. Para você que busca, né, um desenvolvimento educacional, profissional, pessoal, quem sabe você não tem um objetivo de realização profissional, pessoal mesmo. Eu já disse que quando me aposentar eu vou fazer um doutorado doutorado em filosofia. Eu vou dar aula antes. E vai dar aula, doutora. Vai dar aula. Imagina que delícia. Vou dar aula antes, mas um doutorado em filosofia está lá no meu bucket list da minha aposentadoria. Então, para você que é imigrante e que talvez está buscando uma oportunidade de aprender e de desbravar novos horizontes, não perca a oportunidade de conhecer mais informações a respeito da Must University. Agora,
Lá você vai ter educação. Aqui você tem informação e entretenimento todo domingo, antes do Domingo Espetacular na Record Américas. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e eu espero vocês domingo que vem para a gente aprender junto e continuar nutrindo seu sonho americano. Até lá!